Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Power BI, como criar um menu retrátil no Power BI. Como assim? O que é isso? Eu defino um botão aqui para ser o meu menu retrátil, nesse caso o filtro. Quando eu pressiono, olha o que acontece. Surge um menu cheio de filtros automaticamente. E obviamente eu posso filtrar o meu projeto aqui por esse menu. Qual é a grande vantagem? Eu não preciso utilizar esses filtros na tela do meu projeto, eu ganho espaço no meu projeto. E como é retrátil, eu posso ocultar também. Então eu defino um botão aqui, essa seta, por exemplo, quando eu pressiono, eu oculto ele a hora que eu quero. Então, aciono e oculto o menu retrátil a qualquer momento, isso é muito legal. Note que eu não tenho nenhum tipo de lista, filtro, segmentação de dados na tela, então eu economizei espaço. E assim eu posso colocar mais informações na tela. Como você viu, esse é um projeto de um jogo de videogame, o Forza Horizon 4. É um jogo que eu gosto bastante e como ele tem muita informação, eu criei uma base de dados para que eu possa explorar bastante aqui no Power BI. Aqui nessa outra guia de conquistas, nós temos o painel quase pronto. Só que eu preciso de uma lista, eu preciso de uma segmentação de dados e ele não cabe mais aqui na minha tela. E eu não quero mudar, porque eu gostei do painel, vamos supor. Então eu preciso criar uma lista, só que eu não quero incluir no meu painel. Então nós vamos criar um menu retrátil do zero. Exatamente isso. Esse caso é bem interessante, porque eu já tenho o menu retrátil na primeira guia, eu tenho o menu retrátil na segunda guia também. Se eu pressionar aqui o filtro, ó, eu tenho o menu retrátil, e nós vamos criar agora na terceira guia. Por que eu falei isso? Nós vamos utilizar dois recursos de exibição de objetos e também os indicadores, ou bookmark, para quem tem o Power BI em inglês. Quando você tem um projeto grande com muitos indicadores, muitas imagens, objetos, você tem que gerenciar bem esses objetos, dar nomes de forma que você consiga entender, fazer agrupamentos. Por isso é legal a gente pegar um projeto que já tem alguns indicadores e alguns objetos aqui criados na tela. Primeira coisa que nós vamos fazer é inserir uma forma para que seja essa placa retrátil, onde a gente vai encaixar os filtros. Nesse caso, eu só tenho um filtro, então vai ser bem tranquilo colocar. O que a gente precisa aprender é como fazer o menu retrátil. Eu vou escolher aqui o retângulo, ele cria na minha tela. E aí eu vou definir o tamanho dele parecido com aquele que nós vimos no início. Então eu vou esticar essa forma até o final, de forma que fique simétrico aí com as outras formas. Vou arrastar até aqui embaixo. Exatamente esse formato que eu quero. Uma coisa importante é que você tem que se preocupar com o contraste do seu projeto. É sempre legal você colocar uma outra placa por trás com transparência ou uma cor que tenha um contraste bem legal. Nesse caso eu vou escolher uma cor amarela para dar um contraste com esse azul e preto que eu estou utilizando aqui. Eu venho aqui em preencher e na opção preencher eu vou mudar de azul e vou escolher aqui esse amarelo, por exemplo. Exatamente essa cor que eu queria. Agora que eu defini o bloco retrátil, que é essa peça amarela, eu preciso criar os indicadores. Então o que eu vou fazer? O primeiro objeto eu já tenho aqui, que é o filtro, mas eu tenho que ter uma observação. Como eu dupliquei a guia, esse filtro está com o indicador da outra página, então eu tenho que criar novos indicadores. Isso é interessante. Eu venho aqui na guia Exibição e vou acionar Indicadores e Seleção. Essas duas guias são importantes para fazer esse trabalho. Note aqui na seleção, todos os objetos que eu tenho na tela eu consigo ver o nome. Ou posso também renomear esses objetos, isso é bem legal. Quando eu seleciono aqui essa forma amarela, ele seleciona aqui automaticamente. Então eu sei que o nome dele é forma, tá vendo? Então eu poderia, por exemplo, clicar duas vezes e dar um novo nome para essa forma. Mas nesse caso não precisa. Eu ainda não vou me preocupar com o filtro que vai ficar aqui dentro desse menu retrátil. Eu tenho que me preocupar primeiro com a interação, fazer ele funcionar. Então o que eu faço? Eu já tenho aqui o botão filtro, que vai fazer ele surgir, exibir. E eu preciso criar outro botão aqui, uma seta, para ele ocultar. Simplesmente isso. Como eu já tenho o filtro, eu venho aqui em inserir, eu vou procurar um botão que seja interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, o voltar. Clico nesse botão, ele vai surgir aqui na minha tela. Eu vou arrastar para cima da minha placa amarela e a primeira coisa que eu faço, mantenho selecionado, venho aqui em tela de fundo, eu vou tirar a tela de fundo para ele ficar transparente. Aí depois eu venho aqui nessa opção ícone, abro o ícone,
eu posso mexer alguma coisa aqui. A cor ele já está bem legal, não vou mexer, mas eu posso centralizar ele ali. Poderia mexer no tamanho, não vai ser necessário. Agora eu venho aqui na seta, eu vou diminuir um pouquinho só, para ficar bem no cantinho da minha placa amarela. Agora eu tenho um botão de filtro e tenho um botão para ocultar. Então está tudo pronto, eu preciso criar dois indicadores. Como funciona o indicador? O indicador ele bate uma fotografia da situação atual do objeto, se ele está oculto ou se está exibido na tela. Então você bate essa fotografia, cria uma espécie de link e conecta os dois botões. Então o primeiro deles é exibir, não é isso? O filtro ele vai exibir a placa amarela e a seta vai ocultar a placa amarela. E quando eu faço a seta, tem um detalhe importante. Quando eu quero ocultar a placa amarela, o menu retrátil, ele tem que apagar junto com a seta. Então eles precisam ser um corpo só, precisam estar agrupados. E para fazer isso é igual no Excel, PowerPoint, Word, você vai agrupar. Então você vai selecionar os dois objetos, pressionando o Ctrl. Você pode fazer isso no objeto aqui na tela, ou pode fazer diretamente aqui ó, em seleção. Você consegue agrupar por aqui também. Então você vai selecionar os dois objetos, clica com o botão direito e agrupar. Quando eu faço isso, olha o que acontece. O Power BI cria um grupo aqui, o grupo 1. Eu posso dar um nome também para facilitar, já que eu tenho vários filtros aqui, botões criados na tela. Então eu poderia chamar de menu conquistas. E dentro do menu conquistas eu tenho dois botões, o botão e a forma. O botão para ocultar e a forma amarela, que vai ser a minha placa retrátil. Agora o que eu faço? Seleciono o menu conquistas e eu preciso criar o quê? O indicador oculto. Como que eu faço isso? Dentro desse grupo que eu acabei de criar, eu vou apertar nesse olho aqui, ó, ocultar. Quando eu faço isso, ele some da minha tela. Então eu vou bater uma fotografia desse momento, eu vou tirar o indicador desse momento. Venho aqui em indicador e vou dar um nome relacionado à quarta guia. Filtro ocultar. Então o que eu fiz aqui? Eu bati uma fotografia, criei um indicador com o meu painel retrato oculto. Agora eu preciso fazer o oposto. Eu volto aqui no grupo menu conquistas, vou reexibir, o meu menu volta e eu crio um novo indicador para que eu possa fazer exibir o menu retrátil. Então vem indicadores, adicionar e utilizo um nome relacionado. Se o outro foi filtro ocultar, esse vai ser o filtro exibir. E olha o que acontece agora. Eu posso selecionar aqui o indicador e já vejo se está funcionando. Quando eu seleciono esse, fica oculto. Quando eu seleciono exibir, ele aparece. Seleciono ocultar, ele some. Depois de criar os indicadores, fica simples. Eu só preciso dar ação aos dois botões. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou exibir aqui para a gente enxergar a nossa seta. Eu vou começar aqui pelo filtro. Então, venho aqui no meu botão de filtro. Quando eu seleciono um objeto, um ícone, uma imagem, vai habilitar o campo formatar imagem. E eu tenho essa opção aqui, ó, ação. Tá vendo que ele está habilitado? Eu abro o campo ação. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Eu tenho que definir o tipo como indicador. Nesse caso já estava, porque eu já fiz em outras guias. E eu preciso escolher o indicador correto. Como o filtro vai exibir o meu painel retrátil, eu tenho que escolher aqui, ó, filtro exibir. Foi o que nós criamos agora. Eu aproveito a guia formatar aberta e agora eu venho neste botão aqui, ó. Tenho que dar ação para esse botão também. Eu clico duas vezes porque está agrupado, assim como é no Excel também. Venho aqui no botão formatar e eu vou procurar ações do mesmo jeito. Aqui em ações eu vou escolher indicador e indicador eu preciso escolher a opção correta, filtro ocultar. Ou seja, quando eu pressionar essa setinha aqui, a placa amarela e a seta, eles têm que ocultar automaticamente. Vamos testar? Como eu estou no ambiente aqui de desenvolvimento do relatório, eu tenho que pressionar o Ctrl. Importante lembrar isso, porque o Power BI foi pensado para ser apresentado online. E quando eu termino o projeto, mando o link para alguém, a pessoa vai poder apertar o botão de uma vez só, sem problema algum. Nesse momento, eu estou utilizando o Ctrl. Então, quando eu pressiono a seta, eu oculto o meu menu retrátil. Quando eu pressiono o filtro, o meu menu retrátil reexibe automaticamente. Então, a parte mais importante já está feita. O que eu tenho que fazer agora é trazer filtros aqui, ó, para o menu retrátil. E isso é muito tranquilo de fazer, nós vamos fazer agora.
Esse projeto, como eu disse no início, é de um jogo de videogame. E esse jogo tem várias temporadas. 1, 2, 3, 4 e vai lançar a temporada 5 agora em novembro. E embora eu tenha aqui a temporada atual, eu não tenho uma lista para que eu possa mudar de temporada. Então é essa lista que nós vamos colocar no menu retrátil. Então eu vou exibir o meu menu pressionando Ctrl, venho aqui em segmentação de dados e vou incluir esse visual. Eu vou arrastar aqui, ó, sobre o meu menu retrátil. Isso é bem interessante. Agora eu venho aqui na temporada, que é exatamente o campo que eu quero da minha base de dados. Arrasto temporadas aqui por cima do meu painel retrátil, eu já tenho ele ali funcionando. Poderia rapidamente aqui, ó, tirar o fundo e de repente pintar os itens aqui de branco, para a gente ter um destaque melhor aqui. Simplesmente isso, não vou me preocupar muito com o design da nossa lista. Essa lista pode ser aberta ou pode ser suspensa. Suspenso, eu teria uma lista aqui, ó, suspensa, economizo ainda mais espaço. Nesse caso eu vou deixar ela aberta para ficar mais espaçado aqui na tela. Mas olha o que acontece agora. E se eu quiser ocultar o meu menu retrátil? O que acontece? Eu oculto, mas deu um probleminha aqui. A lista não ocultou junto com o menu retrátil. Então nós temos que corrigir isso. Isso aconteceu porque os objetos ocultos estão agrupados, mas a lista que eu acabei de incluir não está agrupada ainda, mas vai ser fácil resolver isso. Quando eu seleciono aqui a lista, ó, eu seleciono, aí eu posso encontrar o objeto aqui na seleção. Tá vendo? Ó, segmentação de dados. E lembra que eu tenho aqui um grupo menu conquistas? É nesse grupo que eu tenho que agrupar. Por quê? Nós já temos o painel retrátil, a placa amarela, e temos a seta agrupado. Agora eu preciso agrupar também a lista. Então eu venho aqui em segmentação de dados, arrasto para dentro do menu conquistas. E o que acontece agora? Eles estão agrupados. Se eu ocultar o menu retrátil agora, olha o que acontece. A lista oculta junto com a placa amarela, exatamente isso que eu precisava. Então eu posso exibir o meu menu e posso ocultar tranquilamente. E perceba que se eu tenho aqui mais informações de filtro, como ano, tipo, valor, qualquer outra coisa, eu posso colocar aqui no menu retrátil, de forma que não afete a página do meu projeto. Assim como nós vimos naquele que eu mostrei no início. Se eu vier aqui em carros, olha só o que acontece aqui. Eu habilito o meu menu retrátil e eu tenho várias possibilidades aqui. Uma segmentação de dados do ano, eu tenho o modelo dos carros, tenho a temporada, tenho o fabricante, tudo no meu menu retrátil. Olha quanto espaço eu economizo na tela do meu projeto. E claro, se eu habilitar o meu menu retrátil e fizer uma escolha aqui, temporada 5, por exemplo, note que ele afeta completamente o meu projeto. É exatamente isso que a gente quer. Agora eu oculto e o meu projeto tem as informações selecionadas no filtro. Agora uma dica importante que você não pode esquecer quando está fazendo o menu retrátil é observar aqui, ó. Nós temos o filtro co-ocultar e o filtro co-exibir, né? Quando eu clico nos 3 pontos, eu tenho que analisar qual a necessidade do meu projeto. Para esse caso aqui, eu tenho que manter dados selecionados e visuais selecionados desmarcado. O que acontece? Se eu não deixar selecionado dados aqui, sabe o que acontece? Eu faço uma marcação na minha lista, no menu retrátil, e quando eu oculto o menu retrátil, ele apaga a minha seleção, não serve para nada. Então você tem que deixar com essa configuração aqui, é importante. É lógico que se você tiver uma necessidade diferente, você vai ter que marcar de outro jeito. Mas geralmente dados tem que estar marcado aqui em cima. Ó. Dados tem que estar marcado em todas as opções. Se eu venho aqui, ó, filtro co-exibir, dados está marcado também. Assim, quando eu escolho uma seleção e saio do menu retrátil, ele continua com a seleção que eu defini, exatamente isso que a gente quer. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.